Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Êxodo capítulo 36, 37 e 38. Êxodo 36, assim, trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, e todo aquele a quem o Senhor colocou no seu coração para se mover e se chegar à obra para realizá-la. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada e trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço no santuário, para fazê-la, e ainda eles lhes traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que precisa para esse serviço, para a obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então Moisés mandou parar, proclamar em todo o Israel, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque também tinha material bastante para toda a obra que havia de se fazer e ainda sobrava. As cortinas. Assim todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo. 10 cortinas de linho fino torcido e de azul e de púrpura carmesim com querubins, da obra mais esmerada a fez. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ligou 5 cortinas uma na outra e outras 5 cortinas também ligou uma na outra. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina, de uma extremidade na juntura, assim também fez na borda a extremidade da juntura na segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas numa outra extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma na outra. Também fez 50 colchetes de ouro e com esses uniu as cortinas uma com a outra. Assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. O comprimento de cada uma delas era de 30 côvados e a largura de uma cortina era de 4 côvados. Essas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina. Na juntura também fez 50 laçadas na borda da cortina. Na outra juntura, fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que tudo fosse uma coisa só. A coberta de peles e as tábuas. Fez então para a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. O comprimento delas era assim: cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma na outra. Assim fez todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas, 20 tábuas para o lado do sul e 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cavilhas e 2 bases debaixo da outra para as suas 2 cavilhas. E também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas.
Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima como uma argola. Assim fez ambas dos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 20 de cada lado, 16 de um lado e de outro, debaixo de cada tábua, assim o fez. Fez também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo e outras 5 para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez a travessa do meio, passando por meio das tábuas de uma extremidade à outra. E fez a travessa também ali, e cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas nos lugares das travessas fez de ouro, e também cobriu tudo de ouro. E os véus e as colunas. Depois fez o véu de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, de obra esmerada o fez com querubins, e fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. E fez também para a porta da tenda o véu de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes e as suas cabeças e as molduras cobriu de ouro, e as 5 bases eram de cobre. Êxodo capítulo 37, a arca. E fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos 4 cantos, num lado 2 argolas e no outro lado 2, e fez varais de madeira de acácia e os cobriu com ouro, e pôs os varais das argolas dos lados da arca, para que pudesse levar a arca. Agora então é construído o propiciatório, e fez também o propiciatório de ouro puro, seu comprimento de 2 côvados e meio, 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim numa extremidade e outro querubim noutra, de outro lado, uma só peça. Com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. E o seu comprimento era de 2 côvados, de 1 côvado a largura e de 1 côvado e meio a altura, toda coberta de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fez também ao redor uma moldura da largura de 1 mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés, de fronte da moldura. Estavam as argolas para os lugares dos varais para se levar à mesa. E fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu com ouro para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os pratos, os talheres e as suas tigelas e as suas taças que se haviam de oferecer libações. Agora é a hora do candelabro. Fez também um candelabro de ouro puro, de obra batida fez este candelabro. O seu pedestal e as suas hastes, os copos, as suas maçãs, as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do outro lado do candelabro. Numa haste estavam 3 copos do feito de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra 3 copos também.
e um botão e uma flor, e assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos feitio de amêndoas com seus botões e as flores, e havia um botão debaixo de suas hastes da mesma peça, e o outro botão debaixo das suas hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo das hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões, as suas hastes eram da mesma peça, tudo era obra batida de ouro puro. Fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com seus espevitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E agora é feito o altar do incenso. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 côvado era o comprimento e de 1 côvado a sua largura. Era quadrado, de 2 côvados de altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E o cobriu com ouro puro, a parte superior e ao redor. E as pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fez também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos de ambos os lados, para neles se colocar os varais e com eles levá-lo, e os varais de madeira de acácia cobertos de ouro. O azeite da unção e o incenso aromático. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra de perfumista. Êxodo capítulo de número 38, o altar do holocausto. Fez também um altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos. Da mesma peça era as pontas e os cobriu com o cobre. E fez também todos os utensílios do altar. Os cinzeiros, as pás, as bacias e os garfos, os braseiros, todos esses pertences foram feitos de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede na sua cercadura embaixo até o meio do altar, e fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre, e pôs os varais pelas argolas aos lados do altar para levar o altar, e fê-lo oco de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base dos espelhos das mulheres que se reuniam para levar a porta da tenda da congregação. Chegando no pátio, fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. E de outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras de prata, e o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata.
E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata e o revestimento dos seus capitéis, e as suas molduras, tudo de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. E essa é a enumeração das coisas no tabernáculo. O tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele, Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso artífice, bordador em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra e toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.770 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isso é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. E 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu com seus capitéis e os cingiu nas tuas molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre e o crivo de cobre, todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Vamos ficando por aqui, espero você amanhã, continua firme no propósito do plano de leitura bíblica anual, nós vamos até o fim, se Deus assim nos permitir. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.